No episódio anterior, vimos que a unidade fundamental de existência no mundo pré-moderno não era o indivíduo, era a comunidade. A paróquia era a aldeia. A fé não era uma opção pessoal, era o ar que o grupo respirava junto. Os ritos não eram devoção privada, eram ações coletivas sobre forças reais. Hoje eu quero mostrar como isso se traduzia no tempo, no calendário que organizava a vida de todo mundo. Vamos começar com uma distinção que pode parecer pequena, mas é enorme. Para nós, o tempo é um fluxo contínuo e homogêneo. Fevereiro é diferente de julho porque faz mais frio ou mais calor, ou porque chove menos ou mais. Mas uma segunda-feira em fevereiro e uma segunda-feira em julho são estruturalmente o mesmo tipo de coisa. O tempo é um container neutro, onde os eventos acontecem. Como a gente falou na semana passada, no mundo pré-moderno, o tempo era radicalmente diferente disso. Certos momentos eram vistos como diferentes dos outros em sua realidade. Hoje eu quero entrar no que isso significava na prática cotidiana, e especialmente no que significava viver esse tempo junto. O calendário cristão medieval era um mapa do cosmos. Não era uma lista de feriados, era uma estrutura que organizava o tempo, de forma que certos momentos ficavam mais próximos de realidades transcendentes do que outros. E esse calendário não era vivido individualmente, era vivido pela comunidade inteira, sincronizando a experiência de todos. Como já falamos, o Natal não era apenas a comemoração de um evento histórico, era o momento em que a comunidade inteira vivia o nascimento de Jesus mais uma vez. A Semana Santa era o momento em que Jesus morria pelos pecados de todos nós, não como teatro, mas como participação real nesse evento. Não havia opção de pular esses momentos porque você estava ocupado ou não estava com vontade. O ritmo do cosmos passava por ali e a comunidade inteira passava junto. E além do ciclo anual maior, havia o ciclo semanal. O domingo era um dia qualitativamente diferente dos outros. Não era apenas um dia de folga, era um dia sagrado, um dia em que o tempo se abria para uma dimensão diferente. A missa dominical não era apenas um ato de devoção pessoal, era a reunião da comunidade ao redor de algo que dava fundamento a essa comunidade. Você não ia à missa porque gostava do padre, você ia porque era o que toda a comunidade fazia, porque era o que definia o ritmo básico da vida. Mas não era só o calendário da igreja. Os momentos de transição na vida individual eram também momentos da comunidade inteira. O nascimento de uma criança não era um evento privado da família. O batismo inseria a criança formalmente na comunidade, e essa inserção tinha peso real. Até ser batizada, a criança estava numa zona ambígua, vulnerável a forças que a comunidade reconhecia como reais. O batismo a protegia, a integrava, a tornava parte do corpo da paróquia. Era uma transição que toda a comunidade reconhecia e que tinha consequências cosmológicas. O casamento não era um contrato entre dois indivíduos que decidiram se amar até que a morte os separe. Era um evento que reorganizava as relações dentro da comunidade e que tinha bênçãos e responsabilidades que iam muito além das duas pessoas envolvidas. A cerimônia na igreja era um ato público, comunitário, que definia algo na estrutura social e espiritual do grupo. E a morte era talvez o mais revelador de todos os ritos de passagem. No mundo pré-moderno, os mortos não desapareciam do cosmos da comunidade. Eles continuavam presentes como parte de uma realidade estendida que incluía os vivos e os mortos juntos. Rezar pelos mortos não era um gesto sentimental, era manter uma conexão com pessoas que ainda faziam parte de uma comunidade maior, que incluía o além. O Dia de Todos os Santos, nosso Dia dos Finados, era um momento de expressão ritual dessa continuidade. Tudo isso significa que o indivíduo nunca enfrentava as grandes transições da vida sozinho. Ele as enfrentava dentro de uma estrutura que vinha antes dele e continuaria depois dele. A comunidade estava lá, o calendário estava lá, os ritos estavam lá, o cosmos estava lá. Hoje em dia, a formatura é talvez o único rito de passagem que a modernidade manteve com cerimônia. Tem beca, tem chapéu quadradão, tem diploma, tem discurso, tem até foto com os pais. É um dos poucos momentos em que ainda fazemos questão de marcar uma transição de forma pública e coletiva. E não é por acaso que as pessoas levam isso tão a sério, às vezes mais a sério até do que o próprio curso. É que o instinto de marcar as passagens não sumiu, só perdeu oportunidades de se expressar.
Quando esses tempos sagrados e rituais de passagem desaparecem, e eles desapareceram gradualmente ao longo dos últimos séculos, o peso do sentido da vida recai sobre o indivíduo. Antes, o sentido era dado pela estrutura dos tempos e dos rituais. Você nascia dentro de um cosmos que já tinha significado embutido. A pergunta, qual é o sentido da minha vida, não tinha muita força, porque a vida tinha sentido pelo simples fato de estar inserida nessa história maior, a paróquia, o calendário sagrado e a comunidade de destino. Hoje, você precisa construir esse sentido por conta própria. A pergunta, quem sou eu? E qual é o propósito da minha vida? São perguntas que cada pessoa tem que responder individualmente. Não tem estrutura que responda por você. Isso é, num certo sentido, uma liberdade enorme, mas é também um peso enorme. E boa parte da inquietude que a gente sente, essa sensação que não tem nome, de que falta alguma coisa, de que o mundo é plano demais, vem exatamente daqui. Não é só sobre o que você faz ou deixa de fazer, é também sobre a estrutura do mundo moderno. Quando essas estruturas de tempo e dos rituais de passagem desaparecem, o peso do sentido recai sobre o indivíduo. E aí surge uma pergunta que o mundo pré-moderno nunca precisou fazer, porque a resposta estava embutida no cosmos ao redor, mas que nós, modernos, fazemos. O que é capaz de dar sentido ao meu tempo? Quando o calendário sagrado desaparece, o tempo fica vazio. Quando os ritos de passagem se privatizam, cada pessoa enfrenta as grandes transições sozinha. O que ocupa o lugar dessas estruturas? No próximo episódio, vamos ver o que significa dizer que a fé era incorporada e o que aconteceu quando ela migrou do coletivo para o privado.